por exemplo, Roma, quando ela estava em plena queda, o que acontece? Era um enorme estado, né? O estado romano, né? Então, quando ele estava em queda lá, que ele tinha que arrecadar, só curiosidade, ele arrecadava tributos sobre quantidade de telhas, sobre matérias fecais. Sério, eu não gostaria de ser fiscal na época. Né? Ainda bem que eu fui fiscal de ICMS. Né? E é sério, isso aí está em livros ali, né? Quer dizer, sobre quantidade de janelas. Acreditem, nós já tributamos sobre carroças e emplacamos carroças na nossa história e pagávamos tributo. Você nos perguntou muito bem sobre o IPVA, que é o veículo automotor, né? Agora vai ser acrescentado, o doutor Romulo nos falou, que vai ser acrescentado às aeronaves, aos barcos e outros equipamentos que não são tributados ainda com esse imposto chamado de IPVA, que é o de veículos automotores. Nós já tributamos carroças, né? Já tentamos tributar tratores que não saem de dentro da propriedade agrícola, né? Já tentou-se isso aí. Acredito que os lobbies agora é que vão definir o que vamos tributar, o que não vamos tributar. Né? É interessante isso aí que o Flávio está falando. Porque, veja bem, como a gente gosta dessa área, se você pegar a expressão tributos, vem de tribos. Tributos vem de tribos, tributário, né? Uma expressão latina. E como é que surgiu o tributo? Na verdade, não é que surgiu, é que na verdade é quando o homem tinha saído não era mais nômade, né? Ele vivia em dos estudos que se tem, assim, de uma especulação exatamente sociológica, né? O homem vivia em guerra, em pequenas aldeias, guerreando um com o outro, né? Então, só que alguém tinha que sair para caçar, ok? Então, esse sair para caçar e alguns outros ficavam cuidando da família. Então, esse que saiu para caçar, como alguém ficava cuidando vamos dizer assim, da sua aldeia, esses voltavam e o que eles faziam? Eles distribuíam a caça na tribo. Né? E aí faz sentido. Ela tem uma lógica, né? E também seria a lógica também da própria o surgimento vamos dizer assim, dizem também que foi o surgimento da realeza, né? Quem ficava ali, ele já ficava dominando, já era o prefeito, já era o dono, e já ficava o rei também, né? Mas isso é outra conversa aí, né? Mas só para fechar assim, se você permite, eu acho que é importante observar essa questão da reforma tributária. Ela não é definitiva, ela vai haver muita mudança, né, Flávio? Né, Rodrigo? Vai haver bastante mudança, não tem dúvida, né? Ela está incipiente, né? Foi só aprovada agora pela Câmara Federal, né? Certamente vai haver mudança no Senado, né? E depois disso tudo, vai haver regulamentação de leis complementares e leis ordinárias, né? Então isso aí vai demorar muito tempo. O que se conta, assim, o que se espera, e que seja aprovada, vamos dizer assim, até 2025. Por quê? Para começar a implantação em 2026. Então, veja bem, então nós temos muito tempo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para a gente também não ficar, o empresário, ou nós como consumidores, não ficar angustiados agora, né? Porque isso aí é paulatino, isso aí é devagar que vai acontecer. E também não esqueçamos que nós estamos ainda sob a égide desses tributos aí, atuais que estão vigorando. Olha, veja bem, uma das sombras ali... O custo para o consumidor ou para o empresário? Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo da cadeia. Veja bem, na área da advocacia, tem um estudo dos advogados que diz que vai... De 30% a 35%. 30% a 35% de tributação. Na área do transporte, do jeito que está colocado hoje, o transportador também vai sofrer um monte. Vai aumentar no cenário que está se apresentando nesse formato, né, de inviabilidade de certos negócios no Brasil. E o Rodrigo complementando assim, o que é sombra, que pegou muito bem, sombra, vai estar muita gente na sombra fazendo pressão, e é natural. Hoje,
Hoje tu sabes disso, a gente sabe disso, quer dizer, e o Flávio sabe que se interessa para a questão sociológica. Existem grupos de pressão que vão dizer assim, eu não quero pagar, mas eu quero diminuir a tributação. Grupos de pressão natural. E agora vamos falar sobre as teorias da conspiração, né? Que estava falando sobre a questão da liberação do lobby no Brasil, né? Pode ser que foi um caminho preparatório para se implementar a reforma tributária, para se depois, quando for trabalhar com as leis ordinárias e complementares, o lobby ser adicionado. Vai ter, lobby. Nós não podemos ser hipócritas e inocentes de achar que isso não pode ter um relacionamento direto com as tomadas de decisões ainda. Vocês querem ver um exemplo, Rodrigo, que está falando aí? A própria CNT, a Confederação Nacional de Transporte, que a gente, direto e indiretamente, tem, né, acompanha e tem ligação. Ela já está com posição firmada lá, sugestões dadas, né? Já está preocupada porque isso vai ter reflexo no transporte. Né? E assim outros, os advogados e outros setores aí, né? O Brasil é um país sui generis. Ele é uma questão, por exemplo, primeiro que é o 7º país mais populoso do mundo. Isso já é uma variável bastante importante a ser avaliada, sem falar nas dimensões territoriais. Mas nós temos também assim, uma sociedade extremamente diversificada, né? Além da sociedade em várias classes sociais, tem classes sociais que não têm hoje nem nomenclatura e que a gente não sabe, dentro de uma leitura socioantropológica da sociedade brasileira. E uma outra questão, por exemplo, importante que existe no nosso país é a diversidade que tem nos produtos. O que nós produzimos? É muita coisa grande. Tanto no agronegócio, no agrobusiness, como também, por exemplo, na parte da indústria e a prestação de serviços, né, que nós temos é muito diversa, é diferente de um país menor, um país menos populoso, um país de extensão territorial pequena, né? Por isso que eu sempre tenho falado, pessoal, assim, não tem como se comparar o nosso país com um país, às vezes, da Europa Ocidental, com extensões territoriais. Mas aqui eu faço uma observação. É possível se comparar com os Estados Unidos da América do Norte. Isso é possível, porque o que acontece? Eles tiveram, embora extensão territorial, 333 milhões de habitantes, mas tiveram uma história diferente, fundamentalmente na Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial chegou no Brasil, chegou nos Estados Unidos e não chegou no Brasil, por algumas razões que a gente pode citar de várias. A questão a própria questão apenas um exemplo, né? O poder agrário, mas a fundamental que eu sempre cito é a questão do combustível à flor da terra, né? A flor do solo, a questão do carvão mineral. Com a reforma, com a Revolução Industrial, eles tinham combustível na flor do solo. E nós não tínhamos. Então, a Revolução Industrial no Brasil não aconteceu. Isso a gente está falando em função de ser mais difícil até o acesso a questão geopolítica também, né? Que dificultava também E tem, claro, o carvão mineral é menos, até para eu entender essa parte, né? Nos Estados Unidos a disponibilidade de carvão é maior do que aqui. Não, porque o que aconteceu? A Revolução Industrial, basicamente, o combustível era o combustível para as máquinas a vapor. Se tu tem combustível com facilidade de exploração, de extração, né, e utilização, você ganha anos-luz na frente em termos de desenvolvimento. Não tem uma selva tropical para remover, para tirar o combustível. O Brasil não teve a questão do carvão mineral com facilidade para ser extraído até hoje. Na época era isso aí.
como hoje é o petróleo, e agora entrando toda essa questão das energias alternativas que está se buscando dentro de um novo conceito, por exemplo, de preservação do planeta, né? Estamos buscando outras formas de energia. E energia hoje, para acrescentar a nossa fala aqui, já que nós estamos falando de tributação, isso está inserido dentro do contexto socioeconômico da própria tributação, o que acontece no nosso país? Nós temos ainda dificuldades em fazer uma extração, dificultado às vezes até por falta de tecnologia em alguns segmentos, em alguns setores, o que outros países dominam, né? Hoje no mundo todo se fala na ecoeconomia, né? Você tem que trabalhar essa questão, por exemplo, e o Brasil está se dirigindo nesse sentido. E tributariamente, né, Flávio, tu vê que pode ver ali que toda a inspiração na reforma ela fala em meio ambiente. Né? Não, se a gente pegar atualmente, a gente tem diversas legislações específicas, principalmente para fazer parques eólicos, a própria anterior a legislação que foi modificada, se não me engano, agora 2020, para a questão da tributação da energia solar, que havia benefícios fiscais para desenvolvimento de usinas solares. Então, o aspecto, a sequência... Porque havia no passado. Porque agora tem uma nova tributação sobre a energia solar, né? Antigamente não existia, agora mas não vai na contramão do... Deixa eu fazer É que, na verdade, não é um imposto, é uma taxação, né? De uso da estrutura energética para transportar a energia. Tanto é que tinha que comprar aquilo até tal ano. Até tal ano, é isso aí. Mas uma curiosidade, se é uma curiosidade, não sei se tu vai gravar. Há um outro lado que diz assim, é engraçado, nós estamos falando de energia solar. Muito bem. Não gera Poluição. Poluição, gera muita. Aqueles negócios estragam aquilo lá. A produção e a manutenção. Lá nos Estados Unidos, né, Flávio? Que tem assim montanhas daquilo lá que eles não sabem o que fazer com essas placas. Mas é a mesma coisa dos veículos elétricos. Uma das discussões é o impacto ambiental do descarte das baterias. E aí vem a questão da água, né? Porque eles dizem que a água talvez seja mais ecológica. Mesmo com o impacto que a gente tem numa represa, né? Sim, de estruturação. Mas o impacto ambiental direto é só na construção. Né? Porque tu tens um impacto ambiental já na produção do equipamento para isso aí. Então, nada é livre disso. Mas uma coisa que a gente pode indicar aqui, pontuar, e é interessante, é a questão, por exemplo, a palavra-chave do momento é sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade das organizações tem 3 pilares fundamentais e básicos. É a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Esses 3 pilares são decisivos na organização, não só na organização empresarial, na organização do CNPJ, mas eu tenho falado até o seguinte, até na própria família, nas famílias. Tu tem que ter esses 3 pilares de forma harmoniosa, tu tem que cuidar da parte econômica, né? Na remuneração familiar, tu tem que cuidar da parte social, vamos citar um exemplo, quer dizer, eu preciso colocar o meu filho na escola, porque ele tem que aprender, se alfabetizar, e eu tenho que cuidar da questão ambiental, né? E ambiental em todos os sentidos, né? O sentido assim, micro e macro ambiental que tem. Isso aí a palavra sustentabilidade é uma palavra que envolve o ESG, a governança, a questão da questão da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, que estão de acordo com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da própria Organização das Nações Unidas. 17 objetivos decisivos e fundamentais nesse sentido. Essa fala que nós estamos fazendo, doutor João, doutor Rodrigo, tem a ver com a tributação? Claro que tem, né? Esse é o escopo fundamental. Como é que nós estamos pensando para administrar esse planetinha, que é onde nós vivemos, onde já temos 8 bilhões
de pessoas para alimentar e mais 70 bilhões de animais para se alimentar. Animais domésticos, animais que O precisam Flávio está ser falando isso aí. alimentados. Né? Está falando isso aí, é o meio ambiente, sabe? Me lembro de um autor. Aí, se quiser, depois não grava, tá? Não tem problema. Ele diz que nós temos a questão de ecologia, nós temos 3 ecologias. Né? A ecologia material, a ecologia das relações humanas e a ecologia psíquica. Então ele diz exatamente, eu acho que eu esqueci um autor francês agora. Então o que ele diz? Hoje nós estamos com o problema da ecologia física, porque lá a nossa ecologia mental ela está com problema. E isso aí também interfere na minha relação contigo e na ecologia de relações humanas. Então veja bem, às vezes o que está refletindo no material é decorrente da nossa